Muito bem, irmãos e irmãs. Hoje continuamos a leitura do livro de Samuel. A mãe dele que tinha consagrado o filho a Deus, agora Deus chama Samuel para o profetismo, né? Aqui é uma passagem famosa, que ele está lá com Eli e ouve a voz de Deus. Samuel, Samuel, toda vez ele vai e acha que é o sacerdote. Até que Eli fala, não, a próxima vez você fala, Senhor, fala que teu servo escuta. Aqui tem duas coisas importantes para o mundo de hoje. Um, é que Deus continua chamando. O problema são os ruídos exteriores, os problemas da vida e os ruídos interiores, os apegos interiores, né? O tanto que você está apegado ou se achando autossuficiente para resolver os problemas também. Isso também gera as preocupações, como se você fosse o centro, é você que vai resolver tudo. Isso impede a voz, de ouvir a voz de Deus, né? Deus chama a todos, Deus orienta, usa pessoas. Outra coisa importante também que a gente tem que estar sempre atento é que Deus vai usar alguém para te iluminar, né? No meu caminho mesmo, vira e mexe, ele põe alguma pessoa para apontando um caminho, né? Não, na grande maioria das vezes não são pessoas teólogas e nem grandes. São simples, humildes, que chegam e falam, o Senhor diz isso, né? Aí você tem que estar... Claro que você não tem que colocar aquilo como um dogma, todo mundo fala, mas aquilo você coloca no coração, como Nossa Senhora fazia, e discerne. E vai discernindo, ou imediatamente na oração, ou com o tempo. Né? Ou com o tempo. Deus vai te mostrando aquela profecia, ou aquele pedido que Ele quer de você. Agora também, eu já notei que tem muita gente que fica esperando a voz de Deus para fazer o óbvio. Eu não sei se eu vou fazer caridade. Eu fico esperando para Deus me falar que caridade que tem que fazer. Não. Deus tem que me dar um sinal para ir rezar. Não. O que é óbvio, você tem que fazer. Usando o intelecto, né? Rezar, fazer caridade, interceder, participar da missa, confessar. Isso é óbvio. Deus não tem que ficar dando sinal para isso, né? Agora, tem situações que você pode ter duas opções de decisão. Aí que está. Por exemplo, no meu caso, até que vocês podem rezar por mim em algo específico. No meu caso, por exemplo, eu falo verdades. Isso gera reações. Às vezes as reações podem ser na hierarquia da igreja, né? Aí se a hierarquia da igreja fala comigo, eu fico em dúvida, e agora? Porque tinha santos que obedeciam à hierarquia, mesmo estando certo. Outros continuavam, não é? E depois abraçavam. Então você fica em dúvida, e agora? Né? O que eu faço, Senhor? Se tivesse um anjinho na minha frente falando, podia cortar o corpo. Mas às vezes vem a dúvida, né? A dúvida também, por exemplo, quando você tá certo, e na luta para mostrar que você está certo, você também pode ter um pouco de soberba, né? É outro perigo.
Então essas coisas, por exemplo, São João da Cruz, a maior dificuldade dele era saber se aquilo que ele tinha no coração era de Deus. Porque o superior dele, que ele queria reformar o Carmelo. E o superior dele dizia: mas você é um único prepotente, soberbo, que não aceita as regras. Imagina, para São João da Cruz, né? Como que você punha ele humilhando na frente de todo mundo. Olha aqui, o prepotente, o soberbo, que não aceita as regras do Carmelo. Punha preso. E ele aceitava tudo, né? Só que ele não recuou no fato de que reformar o Carmelo. E realmente reformou, né? Ele e Santa Teresa d'Ávila. Mas é tudo muito obscuro. O fato dele ter entrado na noite escura é na dúvida de saber, e agora? Será que tudo isso que está vindo do meu coração é de Deus ou não é? Né? É de Deus ou não é? Por isso que a gente está sempre rezando, tem que ter gente rezando por nós. E também o povo, nós, pastor e fiéis, somos um corpo, né? Então um ajuda o outro a discernir também. Por isso que o padre tem que estar sempre abrindo o coração para o povo para o padre, para que nós possamos ouvir. Porque nenhum dos dois é Deus, né? Deus fala no corpo da igreja. Então o profetismo, ele gera algumas dúvidas. Por isso que é importante escutar a voz de Deus, silenciar, estar atento a outras pessoas que Deus vai colocar para te ajudar, né? Quando eu cheguei aqui na paróquia, estava aquela desorganização, não tinha preparado nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu, acostumado com a minha vida, eu fui tocando mais ou menos, tentando pedir ajuda para quem eu conhecia e tocando a obra aqui, né? Eu não tinha feito reunião com nada, com CPP, nem sabia o que era CPP, né? E aí vieram um pessoal de Firminópolis, até o Jean que pregou aqui. Um dia ele veio fazer um encontro de não sei de quê, de homens, eu acho. E ele rezou para mim e disse: nossa, estou vendo você puxando uma pedra sozinho, né? O que é isso? Você está tocando isso aqui sozinho? A pedra não move. Se você não chamar o povo, a pedra não move. Aí que eu fui, né? Então Deus sempre coloca alguém para dizer: olha, não está bom não. Por que Deus não fala tudo para mim? Porque você tem que ser humilde e ouvir os outros também. Não quer dizer que você tem que se dogmatizar. Também eu ouço muita besteira. Você tem que passar na peneira da oração, né? Muita besteira. Por exemplo, não envolve religião e política. Isso é do capeta. Porque é claro que a política tem decisões que acabam com a gente, fecha a igreja, né? Claro que ali ou então põe seu filho para estudar ideologia de gênero, né? Claro que ali é o importantíssimo estar focado. Muito bem. E o Evangelho, Jesus está curando a sogra de Pedro. Esse negócio de sogra de Pedro já deu o que falar, viu? Uns falam que sogra em hebraico quer dizer também parente. Outros falam que não, que sogra é sogra. E que realmente Pedro era casado. Agora, eu acho estranho, porque se Pedro era casado, abandonou a mulher, né? Até disse: Senhor, e nós que abandonamos tudo? Então, fica essa incógnita. Lá no céu a gente vê se tem mulher, não teve, né? Vamos se dar um pano para manga, danado. O fato é que o casamento naquela época, para sacerdotes, até não era
o casamento não é um impedimento teológico, é um impedimento pastoral, né? Então hoje a igreja nunca vai permitir casar, porque atrapalha na evangelização, no trabalho do padre. Depois ele curava os demônios, e mais uma vez Jesus ensina aqui uma coisa muito importante para nós. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. O silêncio, buscar estar com Deus, né? Jesus o tempo inteiro, para qualquer decisão importante, ele tenta ouvir a voz de Deus. Tenta ouvir a voz de Deus. Sempre, né? Sempre Jesus está ali buscando saber o que Deus quer de mim. O que o Senhor quer de mim, Senhor? E depois os apóstolos o procuram, todos estão te procurando. Aí Jesus sai dali e diz: vamos a outros lugares, devo pregar também ali. Ó, Deus falou com ele. Mas ele não é Deus? Lembra que ele fez a renúncia de todo o poder, que ele era humano naquela época mesmo, porque ele quis se humilhar, né? Então ele precisava da inspiração divina. A mente dele era humana. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando o demônio. Então Jesus não fazia isso só por teatro. Ele ia rezar porque ele precisava ser inspirado por Deus. Ele precisava disso. Como nós precisamos hoje. Muito mais que ele, porque a inspiração era pela união hipostática, pela natureza divina direta. Nós somos inspirados pela o que nós recebemos no batismo? Como é que chama a morada do Espírito Santo na alma? Dou-lhe uma. Inabitação. Inabitação. Nós recebemos a inspiração pela inabitação. O Espírito Santo que mora na nossa alma desde o batismo. Jesus era pela união hipostática, natureza divina, natureza humana, né? Muito mais power. Mas também necessitava da graça para ser inspirado. Sejamos profetas. Não recuemos, rezemos, silenciemos. Mudemos o mundo, né? Vamos mudar o mundo.